gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Liberato, idealizadora dessa plataforma Proud of Euphoric, que é uma plataforma voltada para o universo 40+. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito importante desse universo 40+, que é a menopausa, o climatério, a menopausa e a reposição hormonal. E para isso eu convidei a doutora Mara Rubia Rios, que é ginecologista, obstetra e tem especialização em ginecologia endócrina e em climatério e menopausa. Então, Mara, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu adoro te receber aqui. Toda vez que a gente conversa, as pessoas elogiam muito porque você, além de ser um excelente profissional, as pessoas que não são suas pacientes como eu não têm essa noção. Mas elas ficam muito gratas pela forma como você explica, pela forma como você se coloca e pela forma acolhedora de responder as questões, enfim. Então, seja muito bem-vinda. Hoje à noite promete. Promete. Então, estamos em casa. Vamos lá. Então, vamos lá. Mara, vamos começar. Eu acho que, apesar da gente já ter falado sobre isso, é bom a gente começar a falar um pouco o que é climatério, o que é menopausa e os sintomas. Então, o climatério é o período compreendido entre 35 e 65 anos, que é quando vai acontecer a menopausa. Por que o período compreendido? Que é quando você muda daquela fase chamada de período de fertilidade para um período em que você deixa de ser fértil. Tá? Então, isso é o climatério. Ah, mas tem mulheres que vão engravidar aos 40, 45 anos. Vão, mas é menos comum. Tá? Então, nesse período do climatério vai acontecer a menopausa, que é a nossa última menstruação. Então, dentro do climatério, nós teremos período perimenopausa, que é pré-menopausa, e pós-menopausa, tá? Ok. Conseguiu ficar claro que o climatério é um período de mais ou menos 30 anos, onde vai acontecer a menopausa. Tá. Ok. E a menopausa em si? Hum. O que é a menopausa? A menopausa em si significa única e exclusivamente última menstruação. Ponto. Ah, mas como é que eu sei que é a última? Oficialmente, eu sei que é a última 12 meses depois que ela aconteceu. Então, eu só posso dizer que eu tive minha última menstruação quando eu tenho 12 meses, um ano que eu não menstruo mais. Ah, mas eu vou esperar isso acontecer para eu definir um tratamento? Não, de forma nenhuma. Tá? A queda hormonal, ela vai acontecendo. Eu não tenho que esperar a menopausa acontecer para eu intervir. Eu vou acompanhar essa paciente com os sintomas, com análise laboratorial, a partir do momento em que ela começar a apresentar esses sintomas. E eu vou intervindo. Eu não tenho que esperar um momento de término do meu ciclo menstrual para que eu comece a tratar de forma nenhuma. Tá? Tanto que a gente às vezes acha que o principal hormônio que nós falamos sempre, que é o estradiol, é ele que tem que abaixar para eu começar a tratar. E na verdade quem primeiro diminui é a progesterona. A gente já começa a entrar com a progesterona muito cedo, muito antes do que você imagina que possa precisar dos outros hormônios. Na verdade, até já tem uma pessoa aqui que tá perguntando se ela usa DIU, Mirena e não menstrua, né? Nesse caso dela, que era o meu caso, que eu não tinha útero. Eu não tenho útero. Sim, exatamente, é seu caso. Nesse caso, a gente vai realmente definir pela sintomatologia dela, porque o Mirena ele não vai interferir no aparecimento dessa sintomatologia, e através do exame laboratorial. E falar em exame laboratorial, que tipo de exame, Mara, a mulher deve fazer? A partir, já que você disse que o climatério ele fica numa faixa que pode estar compreendido entre 35 e 60 anos, que é um prazo assim enorme. Eu cheguei, me assustei agora. Eu achei É, que o climatério era um tempo, tipo 5 anos antes da menopausa, achei que era alguma coisa assim. Mas quando você fala isso,
que tipo de exame a gente deve começar a fazer a partir dos 35 para saber se a gente já precisa suplementar, ou através de vitaminas, através de hormônios? Certo. Bom, o exame nesse caso é o exame laboratorial. É, o, a boa história clínica, ela na verdade já me diz, tá? A gente vai pedir o exame por pura necessidade de registrar aquilo e até a nível de comparação também dessa evolução. Mas, efetivamente, a história clínica, ela me diz claramente, se você ouvir o paciente, se você perguntar, ela vai te dizer. E você vai dizer, ó, tá precisando, né? Mas em termos de exames, a gente pede uma rotina hormonal feita através do exame de sangue. Tá. Ok. Eu me lembro bastante, só meninas, para vocês terem uma ideia, como eu não moro no Brasil, né? Eu já moro aqui nos Estados Unidos, já vai fazer 4 anos. No meu último ano da França, eu comecei a sentir umas coisas super estranhas. Eu nunca senti calorão, ao contrário, eu sinto um frio que é um frio que dói os ossos, que não tem nada que passe esse frio. E à medida que eu ia sentir o frio e o frio ia subindo, minha pressão subia, eu tinha taquicardia, fui parar em emergência de hospital. A primeira vez que aconteceu isso, eu achei que eu estava tendo um ataque cardíaco, quase bato o carro indo para o hospital. Comecei a investigar e a Mara falou, Dica, Eu e falei, isso desde o início eu falei, você está no climatério. Que eram sintomas, claro, que a gente busca alguma coisa clássica, esquecendo que cada pessoa tem uma forma de apresentar, né? E eu disse claramente, ó, isso aqui está desencadeando isso, é por isso que você está assim, e aquilo gerava mais ansiedade, ia te piorando, né? Porque é muito difícil e eu converso com muitas mulheres e o que acontece é a gente não tem informação suficiente. E esse não é um assunto, a menopausa é um assunto ainda que infelizmente tem muito tabu. As pessoas têm receio de falar que estão entrando na menopausa. Não é uma conversa que tem assim para todo mundo uma conversa clara. Então eu vejo aqui no perfil mesmo, eu recebo muitas mensagens só por eu falar que eu ia ter a live com você. Você não tem noção da quantidade de mensagem que eu recebi. Aí começou. Eu tomo não sei o quê. Eu tô sentindo sudorese. Eu sinto minha pressão aumentar. Eu sinto taquicardia. E essas coisas todas. É. Dica, você falou aí sobre esse tabu, né? Eu tenho basicamente 30 anos atendendo mulheres, o dia todo e todos os dias. E aí, Aham. como existe um peso de vivenciar o climatério, como isso muitas vezes deixa a mulher mal. E eu tento passar com muita naturalidade essa fase. Como isso é importante, como é bom estar bem nesse período. Tá? E que isso não é um tabu, que isso não tem que ser vivido assim. Ai, doutora Mara, eu não gosto nem de falar. A gente pensa que está na menopausa, já se sente velha, acabada. Muito pelo contrário, a gente hoje vivencia uma qualidade de tratamento e de vida nesse período que nunca tivemos antes, tá? Então é muito importante que a gente consiga fechar esse diagnóstico, que você aborde esse assunto na família, entre as amigas, com o seu médico, para que esse tratamento chegue para você. E pelo amor de Deus, vamos desmistificar. Olha, às vezes eu fico angustiada de não conseguir passar a importância da reposição hormonal. Quando você olha e pensa, por exemplo, no estradiol, que é o nosso principal hormônio de reposição. Gente, o estradiol tem mais de 400 benefícios. Todos os nossos órgãos, eles têm receptores. A gente não fala, por exemplo, do hormônio só para atuar na mama, no útero. Não, tá no cérebro, no coração, nos vasos, na pele, no olho, em tudo. Como é que você vai ficar sem? Por que vai ficar sem? Deixa eu aproveitar esse gancho que você falou para você dizer qual é a importância dos hormônios no nosso corpo. Dica, como eu estava falando, são muitos fatores, tá? Mas eu vou abordar aqui duas coisas que... Porque, assim, melhorar os sintomas, todo mundo sabe que melhora.
né? Então você começa a usar, tô me sentindo melhor, mas esses sintomas é aquilo que eu tô vendo, que eu tô sentindo, como o calor, o mal-estar, às vezes a insônia. Mas existem dois pontos, por exemplo, vamos falar da parte cardiovascular e da parte neurológica. O nosso cérebro, ele é rico em receptor para estrogênio. O estradiol, nosso hormônio feminino, ele tem uma capacidade de regeneração neuronal, de crescimento dos nossos neurônios de uma forma incrível. E isso comprovadamente nos protege de Alzheimer. Que é uma coisa Nossa. que é essa. Quando a gente entra na menopausa, nós aumentamos muito o risco de doença cardiovascular. Praticamente nos igualamos aos homens. Aos homens. Isso. E por que que acontece isso? Porque o homem sempre vem tendo maior risco de doença cardiovascular. E a mulher, quando chega na menopausa, começa a ter. Por quê? Porque existe um fator de proteção que o estrogênio nos oferece. Quando a gente deixa de ter o estrogênio, a gente passa a ter esse risco maior. E isso é altamente importante, porque o estrogênio, ele tem uma ação nos nossos vasos, nas nossas artérias, de dilatação. Então, quando eu ouço alguém falar, por exemplo, que um colega cardiologista disse que a paciente não pode usar hormônio porque aumenta o risco de infarto, eu fico sem acreditar. Porque é o contrário, tá? O estrogênio, ele melhora a dilatação vascular, tá? Ele inibe a agregação de plaquetas, ele diminui uma substância chamada tromboxano, que favorece a coagulação. Então, é muito mais proteção cardiovascular do que risco de infarto. Não faz sentido. Eu já li algumas pesquisas justamente sobre isso que você está falando, até para eu estudar mais o tema, já que vira e mexe a bordo, né? Dizendo que o risco dos homens é tipo 50% a mais do que a gente. E se a gente não faz a reposição, a Uhum. gente iguala o risco, né? Então, existem vários outros problemas que podem acontecer no nosso corpo em decorrência da baixa nos hormônios. E isso ninguém fala. E nem fala. Amiga, tô vendo uma pergunta aí de Naka Marques falando o seguinte: nunca fiz reposição hormonal por causa de engordar. Isso é mito ou verdade? Isso é totalmente mito. Meu Deus, como eu queria tentar passar isso. Sabe o que que acontece com o estrogênio? O que que o estrogênio faz? O estrogênio, ele é anabolizante. O que que é anabolizante? É aquilo que faz a gente perder gordura. Como é que um hormônio anabolizante pode te engordar? Tá? Então, mas o que que acontece? Se você perde o estrogênio, você aumenta uma coisa chamada resistência insulínica. Essa resistência insulínica faz você aumentar a gordura visceral, faz você inflamar, e aí você acha que engordou porque usou hormônio. Não, você vai engordar porque você está sem hormônio. É a falta do hormônio que te faz engordar. Ah, não, mas eu comecei a tomar hormônio e me senti gorda. Se a gente for fazer uma avaliação mesmo, você vai perceber que eu realmente reduzi minha atividade física, eu comecei a comer um pouquinho mais. E aí, quando você olha, você diz, olha, realmente, eu fui fazer uma análise e não foi o hormônio que me engordou. Tanto que quando ela suspende, achando que estava engordando pelo hormônio, ela não emagrece. Então, E outra, é o estilo de vida que a gente vai ficando mais velho, a gente acaba negligenciando um pouco, deixa um pouco de lado o exercício físico, porque existe um esforço para que a gente consiga se exercitar diariamente. As pessoas querem beber, as pessoas querem comer. Então, quando você junta tudo isso do estilo de vida, né, e a gente vai ficando mais velho, não tem jeito, o nosso metabolismo é muito mais lento à medida que a gente vai envelhecendo, né? sim, sim. E o nosso metabolismo, ele vai reduzindo mesmo, porque o nosso organismo, ele busca poupar energia. Uhum. Saber que a gente está entrando numa crise energética, ele busca poupar. Se eu vou poupar energia, eu vou acabar engordando. Pois é. Amiga, deixa eu pegar algumas perguntas, porque os comentários estão rolando aqui, né? É, Dea está dizendo, eu já não menstruo desde 2019
E assim já me disseram que eu ainda não estou na menopausa, baseado em exame. É isso. Não é só o exame. Ontem eu ouvi de uma paciente, aliás, minto, acho que foi até de uma amiga, alguém me falou aí no Instagram dizendo assim, não, a médica disse que meus hormônios estão bons e que eu tenho que esperar. A pessoa clinicamente sofrendo, dizendo claramente os sintomas. Então, às vezes, eu não quero nem intervir, porque não é minha paciente, mas eu posso dizer de uma forma, olha, não, por favor, vamos buscar outra coisa, porque não é assim. Eu não tenho Eu, que fa- esperar. eu Eu, falo para todo mundo, justamente porque você dá essa informação o tempo inteiro. que mais? E a falta de energia para a vida, a apatia, desânimo fazem parte dos sintomas? Totalmente. O estrogênio, nosso hormônio, está muito relacionado com a questão do humor. Ele produz muita serotonina. Automaticamente, se eu tiver menos serotonina, eu vou estar mais melancólica, mais depressiva, tá? O estrogênio melhora a qualidade do sono, faz eu aprofundar no meu sono. Se eu não dormir bem, eu não vou ficar bem no outro dia. Aí já está envolvido melatonina, cortisol. Mara, quais são esses sintomas que você acabou de falar aí? Eles são sintomas já do climatério e da menopausa? E que outros tipos de sintoma, assim, são mais comuns que estão perguntando aqui? Bom, tradicionalmente, o fogacho, que são as ondas de calor, mas na questão do humor, momentos de irritabilidade excessiva, melancolia, depressão, alterações do sono, redução do desejo sexual, mudanças na textura da pele, do cabelo, mudanças no peso, falta de Você energia, falta de disposição. anotaram, né, meninas? Então vocês vão anotando aí, porque são muitos sintomas. A Dedé está falando aqui, eu tomei Angelique 7, ou Angelique, 7 anos e entupiu minha safena. O que é Angelique? Angelique é um tipo de hormônio Ah, por via oral. O que a gente precisa dizer é o seguinte: a terapia de reposição hormonal, ela vem aí de vários anos, tá? E nós, quando começamos, o que que nós tínhamos? Hormônios sintéticos por via oral, era o que existia. E nós usávamos, sim, todos nós usamos e trabalhamos com esses hormônios. E as coisas foram evoluindo. E hoje a gente não utiliza mais esse tipo de hormônio sintético, tá? Claro que tem algumas pessoas, que tem algumas situações que a gente vai precisar por falta de opção, de não ter condições de passar algo um pouco mais evoluído. Mas hoje, por exemplo, a gente basicamente não usa mais a via oral para reposição hormonal. É a via transdérmica. E o Angelique, ele é um hormônio via oral. Eu não posso aqui dizer que foi ele que fez isso, tá? aham. A ação por si só, ela não tem a capacidade de fazer isso, tá? A questão do tromboembolismo, ele pode acontecer com o uso hormonal. Em algumas pessoas que tenham predisposição, que têm uma doença genética, por exemplo, chamada trombofilia, mas Aham, só ele isoladamente, ele não vai causar uma obstrução vascular. entendi. Ricema está dizendo que a reposição é excelente, me sinto outra mulher. Não vivo sem eles. Estou igual, viu, Ricema? Mara, eu vou falar da minha experiência aqui e estou adorando. É, A reposição hormonal pode causar câncer de mama? gente, isso não existe, tá? Não é o hormônio que causa o câncer. Não é. Muito pelo contrário. As células sem ação hormonal, elas se tornam incapazes de um desenvolvimento habitual, porque a célula, ela nasce, cresce e vai morrer. Então, o hormônio faz com que esse ciclo aconteça, tá? Uma vez que a gente não tem esse hormônio, eu estou sujeita a ter um ciclo errado dessa célula e sim posso ter um câncer. Comprovadamente, o hormônio, por exemplo, protege contra o câncer de intestino na mulher, muito, tá? E o câncer de mama, quando é que eu não posso utilizar? Quando efetivamente eu tenho um diagnóstico de câncer de mama, tá? Que tem
receptores hormonais, em que eu preciso utilizar medicamentos anti-hormonais. Então, eu não posso. E aí, como é que eu vou interagir com o medicamento anti-hormonal e hormônio? Aí não, aí nós vamos sentar com o oncologista e a gente vai ajustar. Então, essa é uma situação ainda que nos deixa desconfortáveis, mas não que ele vá causar o câncer. Entendi. Existem. Nina está perguntando aqui. Uma vez parado de tomar hormônios por mais de 2 anos, é possível voltar a tomar? Sim, uma coisa importante que eu preciso falar aqui, que a gente sempre diz muito dessa palavra janela terapêutica. Começar a usar os hormônios mais cedo me traz muito mais benefícios, tá? Se eu deixo para usar mais tarde, eu já posso ter, por exemplo, enrijecimentos arteriais que não vão me trazer tantos benefícios. Mas comecei a usar, parei por algum motivo, porque não tive acompanhamento, porque estava sem meu médico e quero retomar, vamos refazer exames, ver se está com alguma contraindicação. Não tendo, volte. Tá. Existem hormônios melhores ou fica a preferência do médico? É isso. Não é ser melhor ou pior. É ser a qualidade do que a gente tem de novo, tá? Uhum. Hoje, como eu coloquei, hoje a nossa preferência é para usar os hormônios chamados isomoleculares, tá? Que são mais similares aos nossos, e por uma via não oral, por uma via chamada transdérmica, que é através da pele. Entendi. Gente, tá cheio de pergunta aqui. Eu não sei se a gente vai seguindo a pauta, se a gente para e vai responder todas as perguntas. A gente pode fazer assim, amiga, e vendo alguma pergunta mais dentro do contexto também, e qualquer coisa depois responder pelo direct, né? Tá, pode ser, porque tem muitas. A gente tá estourando aqui de pergunta. Mas vamos lá, mulherada, você sabe o que é isso? É a falta de informação. Isso que é o problema, porque como as pessoas não têm informação certa, e aí eu vou falar um pouco da gente aqui nos Estados Unidos. Porque tem algumas pessoas que eu conheço que moram aqui. Porque aqui não se faz exame. Eu, por exemplo, eu fiz uns exames normais no mês de julho, levei uma ginecologista aqui, porque já estava sem ir para ir há 2 anos, né, por causa do Covid. E ela falou: não, tá tudo bem com você. E eu sentindo todos aqueles sintomas que você já sabia. Quando eu cheguei em dezembro, que eu fiz os exames, e eu não esperava de jeito nenhum. De repente, a gente começa a falar: dica, você menopausou. Eu, hã? Como assim eu menopausei, né? Pois E, é. e, e aí o que acontece, por exemplo, eu te passei uns frascos de remédios daqui, dessa amiga minha, Gleice, ela falando que ela toma estradiol. Mas Isso. aqui as pessoas ficam muito soltas se não tem um acompanhamento do médico daí. Eu percebo isso, assim. Primeiro porque a relação médico-paciente aí é muito diferente. Aqui você tem uma intimidade maior, você tem um médico para quem você possa ligar, né? Então fica até mais seguro para fazer isso. Teve uma pessoa que perguntou, e que é uma amiga minha, Ana Cláudia, sobre a endometriose. Sim, amiga. A endometriose pode sim usar, não é contraindicação de forma nenhuma para usar o hormônio. E se uma pessoa, por exemplo, estiver usando um tipo de hormônio e está percebendo que não está fazendo muito efeito, ela Uhum. volta para o médico rever, fazer novos exames? Ajustar a dose, tá? Porque Ah, a gente precisa começar baseado naquilo que a gente achou de história clínica e exame. Se eu não estou obtendo o resultado satisfatório, eu vou fazer um ajuste de dose. aham. Tem uma obstetra aqui, Camila Infa. Tem um linfedema crônico. Como será essa fase de reposição hormonal? Isso. Camila, não é contraindicado, tô vendo ali, para utilizar. Muito pelo contrário, porque a gente tem que, como eu te falei, tem que melhorar essa coisa da sua circulação, tá? E aí acompanhar com Doppler vascular também, vai fazer e vai ficar bem. Eu sei, olha, a galera tá aqui muito assim em hormônio, em perder peso, na questão do câncer, né? Ana está falando sobre gestrinona, que deixou inchada e retendo líquido. Gestrinona não é reposição hormonal. Suzane, a gestrinona, ela é um hormônio sintético, tá? Que é
uma progesterona. Ela é utilizada para tratamento de patologias que são dependentes do estrogênio. Por exemplo, endometriose, mioma, adenomiose. Então, a gestrinona é uma excelente medicação para isso. Como efeito extra, a gestrinona traz uma melhora em alguns fatores, por exemplo, como massa muscular. E por isso, começou a ser utilizada na parte estética, tá? Acabou recebendo nomes aí que não são indicados, tá? Porque não tem nada a ver com estética. E, às vezes, o uso da gestrinona de forma não ideal pode trazer efeitos colaterais. Eu tenho muita cautela com a gestrinona para utilizar e muitas vezes aviso ao paciente, ó, se a gente precisa de uma contracepção, de algo, vamos usar uma forma de contracepção e deixar essa gestrinona para realmente a parte que eu preciso, porque senão eu passo a ter efeito colateral dela. E você tinha falado aí, Mara, que hoje em dia você usa muito mais não o hormônio via oral, né? Como é que você falou? Que é o implante e o gel, é isso? A via transdérmica, que é através da pele, seja por gel creme, ou seja através do implante. É porque aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente acha na farmácia e comprimido, né? É, E eles, pelo que você está falando, eles não são muito indicados. hoje a gente já busca outra via. Nós usamos muito, por muito tempo, e eu confesso, Dica, que eu ainda usar em alguns casos. Porque, infelizmente, o hormônio isomolecular, que a gente chama, ele é um hormônio mais caro. Então, nem todo mundo tem essa acessibilidade. E aí, posso deixar essa paciente sem. Então, muitas vezes a gente utiliza para Entendi. suporte e não deixar sem medicar. Entendi. Olha, e tem gente perguntando onde é que você atende. Gente, olha só. O Instagram de Mara tá aqui, que é doutora, o tracinho underline, Mara Rúbia. Vocês Isso. entram e tá em todas as minhas publicações, ela tá copiada. Entra lá, entra na bio dela. E é legal, porque assim, se você estiver em Salvador, você pode fazer a consulta fisicamente, mas eu faço minhas consultas com Mara todas virtualmente. Ela atende, hoje já é liberado no Brasil, né, amiga? E você pode Isso, fazer, e com certeza. inclusive, Uhum. E isso veio nos ajudar muito. Como foi importante. Às vezes, até aqui, eu tenho pacientes que estão dentro de Salvador e a gente não está conseguindo ajustar o horário, a gente faz a consulta online, encaminha os exames, já faz o primeiro atendimento para já vir para a consulta presencial com os exames prontos, também é uma coisa interessante. e para a gente que está aqui longe, o que é que eu sempre fiz? Ela me passa os exames todos, eu É. peço para a médica, mesmo a médica fazendo cara feia, não gostando do problema dela, eu peço ela para passar todos os exames e depois mando os resultados para a Mara. Então, quando ela tem que prescrever alguma coisa, às vezes gente manda do correio para mim, gente que está vindo para os Estados Unidos, para qualquer lugar, vem e remete pelo correio e está tudo certo. Mas vamos lá, Então, meninas, tá bom. olha, vocês vão colocando as perguntas aí e a gente já leu um bocado aqui, mas eu preciso avançar porque é muita coisa que a gente precisa falar, né? Mara, você já acabou falando um pouco, mas assim, quais são as indicações e as contraindicações dos hormônios? Tá. As indicações são todas. Entenda que todo mundo vai precisar de hormônio. O nosso hormônio, fisiologicamente, ele vai deixar de existir. É o que a gente chama de declínio gonadal, tá? As nossas glândulas, elas vão caindo, elas vão reduzindo a sua função. Então, todos precisamos de reposição hormonal. Eu tô falando aqui também de homens, tá? Agora, quais seriam as contraindicações absolutas, tá? Câncer de mama, câncer de fígado em atividade, tromboembolismo em atividade, tá? Então, eu tive uma trombose, seja por que carga foi, eu estou em tratamento anticoagulante, em vigência ainda desse período, é contraindicado, tá? Então, o câncer de mama, um câncer hepático e o tromboembolismo agudo. Essas são as três contraindicações absolutas.
Entendi. E existem vários tipos de hormônio, né? Você já falou sobre Sim. alguns principais. Você já falou aí bastante no estradiol, você falou no estrogênio, a testosterona, que você não falou muito, e assim, tem mil benefícios. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quais são os principais, né? Uhum. Tá. Então é o seguinte, o principal é o estrogênio, que é o estradiol, tá? Ele é Ah, a é a mesma coisa. mesma coisa. Ah, E seria o principal porque ele é o chamado hormônio feminino. ah, Só que esse estrogênio, esse estradiol, ele deriva, por exemplo, da progesterona, tá? Para vocês terem uma ideia, na cascata de formação hormonal, a primeira substância que tem lá em cima, sabe qual é? O colesterol. é Então, sério? sério, todos os nossos hormônios, eles são derivados do colesterol. Então, o colesterol não é esse vilão que as pessoas falam, não, tá? O vilão é o processo inflamatório do nosso corpo, que vai destruindo as nossas artérias e vai promovendo depósitos e obstruindo elas. Não é o colesterol. O colesterol, ele vem, às vezes, pegando um ambiente desfavorável e comprometendo, mas ele é muito importante para a produção hormonal, tá? E a partir dele, a gente começa uma cascata de produção hormonal, que começa, por exemplo, com a progesterona. Então, teríamos três hormônios aí de reposição: o estrogênio, a progesterona e a testosterona, tá? Ok. Cada um com seu benefício. Então, como eu coloquei, o estrogênio ele tem 400, mais de 400 hormônios. A progesterona, ela é muito importante como coadjuvante. Ela tem uma proteção importante no endométrio, que é a camada interna do útero, na mama, no cérebro. A progesterona aumenta a produção, por exemplo, do GABA, que é uma substância, é muito nome, né? Que é uma substância que melhora o nosso cognitivo, melhora o sono, nos traz mais tranquilidade. Aquela progesterona que eu falei no começo, que é a primeira a alterar. Então, assim, se ela altera, você começa a ter uns distúrbios e você não está sabendo que é por uma baixa de progesterona. Você está achando que você está bem, seu estrogênio está bonitinho e a progesterona despencando. E por fim, a testosterona, né? Que a testosterona é. Nossa, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Testosterona é vida. É vida. Depois eu vou dar o meu depoimento, tá? Antes da é gente terminar aqui. e eu mesma sou uma pessoa que eu falo claramente aqui, quem é minha paciente, ou são meus amigos que convivem comigo, me vê o tempo todo falando, gente, hormônio é É vida, vida. tá? É, tem um professor nosso, né, que trabalha com a parte de longevidade saudável, que é nosso mestre da longevidade saudável, e que ele fala uma coisa que eu acho linda essa frase dele: hormônios falam a favor da vida. Hormônios falam a favor da vida, tá? Aí ele fala outra coisa interessante. Nossos hormônios caem, não é porque envelhecemos. Na verdade, nós envelhecemos porque nossos Tá hormônios bom, Sky. estão, tá? Não, isso é fantástico. Natália, voltando a falar da testosterona, qual a importância dela? A testosterona não está relacionada só com a parte do desejo sexual. A testosterona por si só, ela é um hormônio anti-inflamatório. Anti-inflamatório, quer dizer, aumenta a nossa massa muscular, dá vigor, disposição, melhora o cognitivo, melhora a concentração, a energia, tá? Esses são os três hormônios que a gente está falando de hormônios vinculados a essa parte gonadal feminina. Mas, por exemplo, você sabia que a vitamina D não é uma vitamina e sim um hormônio? Não. É. A vitamina D tem esse nome, vitamina D, né, pelo hábito, mas ela é um hormônio. Porque a palavra hormônio, ela é toda substância que é produzida por uma célula especializada e vai agir em outro local à distância. Uhum. Tudo é hormônio. E a vitamina D, ela é convertida, na verdade, na pele, transformada e vai agir em todos os órgãos. O único
hormônio que nosso organismo tem receptor em todas as células é o hormônio D, é a vitamina D. E ainda tem quem acredite que possa conviver com a vitamina D de 20. Não, a D é de 70. O hormônio D tem que estar em 70, de 70 para cima. Tá? É outra live, é outra história. Mas eu gostei desse tema aí, viu? A melatonina é hormônio, o cortisol é hormônio, o DHEA é hormônio. Tudo isso é importante para repor. Se a gente for também fazer tudo o tempo todo de reposição, não consegue também tomar tudo ao mesmo tempo, fica mais oneroso. Então, a coisa precisa ser ajustada, cada caso é um caso, fazendo por partes, tá? E você falou agora dessas vitaminas que são hormônios, na verdade, eu me lembro, porque toda vez que você pede os meus exames, você sempre pede a parte de vitamina. E eu me lembro que há mais ou menos um ano atrás, um ano antes de eu menopausar, você falou, Dica, aqui você já tinha aumentado a minha vitamina D por causa da falta de sol, né? Então você já tinha aumentado a dose da vitamina, mas eu me lembro de você ter falado da importância de incluir o magnésio e o DHEA. E principalmente o DHEA, você falou, é muito importante, eles dois são muito importantes. Qual a importância disso nessa fase que a gente vive de climatério e de menopausa? Tá. Vamos falar aqui um pouquinho do magnésio. O magnésio, ele é para a vida toda, porque ele tem inúmeras funções relacionadas às trocas dos elementos, porque tudo no nosso organismo acontece dentro de uma célula, tá? Nós somos um conjunto de células. E o magnésio, ele faz parte de todas as trocas. Então, ele faz parte da energia celular. Então, nós precisamos dele para tudo. E aí, ele vai servir para o músculo, ele vai servir para o cérebro, para o intestino. Então, a reposição de magnésio hoje é vista como algo que tem que ser feito sempre. Ok. O DHEA, ele precisa ser feito em pacientes que estão com a baixa desse hormônio, tá? E ele está realmente relacionado. Por que que ele é importante? Lembra da cascata que eu falei que vem do colesterol? Ele está ali no meio, se transformando também em outros hormônios e atuando também, principalmente no nosso cérebro, trabalhando muito essa questão que a gente falou do cognitivo, de concentração, de memória, que hoje é uma coisa que a gente busca tanto, né? Uhum. Amiga, tem aqui, a Ana está perguntando, vejo mulheres que usam hormônios e aumentam muito a massa muscular, tipo G4, 5, etc. Esses são mais perigosos? Ó, novamente aí vem à tona a história da gestrinona. Esse G que ela tá falando se refere à gestrinona. Ah, Não é reposição hormonal. Ela muitas vezes é utilizada com a finalidade estética, mas de forma errônea, tá? Se por acaso ela está sendo usada com esse objetivo, ela pode sim trazer um incremento importante da massa muscular e ter efeitos colaterais, né? Um pouco. Então, quando necessário, ela tem indicação sim, tá? entendi. Eu utilizo aqui através ou de gel ou de implante, mas de acordo com a necessidade. Teve uma colocação aí, alguém falou, eu não me lembro muito bem, falando sobre cada médico diz uma coisa. Sim, em todas as áreas você vai encontrar diferentes opiniões, em todas as áreas, não só na medicina. Até no Google, né, que é quem primeiro a gente consulta hoje, o Google vai ter inúmeras informações. E aí você precisa ver o médico com que você se identifica e evoluir no tratamento, no acompanhamento. Essa coisa mesmo dos hormônios, a gente vê que tem linhas completamente diferentes. Tem médicos que são totalmente contra, tem médicos que são totalmente a favor, e tem médicos que vão avaliar cada caso, não é o fato. Ele entende quais são os benefícios, né? Entende quais são as contraindicações e entende também a situação do paciente. Exatamente. Eu estava ali, Camila fez um comentário sobre o tal chip da beleza. Então, Camila,
esse termo chip da beleza foi designado para a gestrinona. O que é Mas isso? a gestrinona, que eles falam que incrementa a e tal, recebeu o nome de chip da beleza porque começou a ser utilizado para fins estéticos, como se ele fosse trazer uma beleza universal e uma mudança no corpo. E não é bem isso que acontece, tanto que a gente corta totalmente esse linguajar aqui, não existe. Gente, que loucura. Neguinho fica vendendo. É, é. Enfim, quem tem esteatose tem contraindicação de hormônios? Não, não tem contraindicação. Esteatose é um processo claro de inflamação do seu organismo. Precisa ser tratado com substâncias e suplementos que vão ajudar, mas principalmente com redução de peso e atividade física rigorosa, regular, tá? Ao contrário, que as pessoas acham que esteatose é gordura no fígado. Não, esteatose é inflamação no fígado. E é causada principalmente por alterações de açúcar, tá? Resistência insulínica, crise energética, sobrepeso, falta de atividade física. É isso que dá esteatose. Amiga, ainda falando um pouco da suplementação, tomar comprimidos de melatonina é importante nessa fase e para essa coisa do climatério e da menopausa? Muito. Melatonina é um hormônio extremamente importante e ele não é relacionado só para induzir o sono. A melatonina vai além disso, tá? A melatonina atua em vários órgãos, mas falando com o benefício do sono, ela vai botar nossa glândulazinha para dormir, porque a gente tem uma glândula chamada pineal. Essa glândula é ela que produz a melatonina, mas ela precisa descansar também. Então, quando a gente não está conseguindo isso, o uso da melatonina exógena, né, através de cápsula, vai fazer com que eu consiga botar essa minha glândula para descansar e para dormir. E aí nós temos alguns tipos de melatonina, tá? Não é qualquer uma. Ah, eu vou comprar uma que eu achei ali na loja, não. É melhor você conversar com o médico para ver uma ideal. Falar em tipo de melatonina, você já falou, por exemplo, que o magnésio é super importante, a vitamina D é super importante. Cada pessoa tem a sua dose voltada para si? Ou existe, sei lá, uma dose mínima, uma dose assim de média? Sim, isso. Existe um padrão que você vai obedecer, tá? Por exemplo, vai de 1 a 6. Aí, esse 1 a 6 vai ser ajustado para cada paciente, Aham, tá? entendi. Peso, sintomatologia, faixa etária, aí a gente... Aham, entendi. Nina está falando, ela era paciente do seu doutor maravilhoso, Elcimar Coutinho, que você ama, e ela disse que ela usou alguns anos para enxaqueca e curou, né? Que com ele. É, para você ver, né, doutor Elcimar, que Deus o tenha, que é o nosso mestre, assim, ele há anos, há dezenas de anos, mostrando para o mundo os benefícios da reposição hormonal. Verdade. Mostrando para o mundo, assim, foi mal visto em várias situações, né? E tá aí, tá para todo mundo ver, né? De todo o benefício que a gente tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre os tipos de reposição. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Que tem o gel, como é essa coisa endodérmica. Você pode É, falar um pouquinho melhor sobre então, isso? nós temos esse hormônio em forma de gel, a gente encontra tanto em farmácias tradicionais como em manipulação. Então, nós vamos designar, por exemplo, estradiol. Eu vou definir a dose que eu preciso e vou colocar, a paciente vai mandar manipular e vai utilizar diariamente. Ah, Mara, mas eu vou usar todo dia? Você vai usar todo dia, tá? Para a vida toda? Até a próxima consulta. Fato, eu tô deixando de ter. Eu dou um exemplo claro. Por exemplo, se uma pessoa se torna diabética, o pâncreas dela parou de funcionar. Ela precisa da insulina para sobreviver. Ela vai usar a insulina todos os dias. É a mesma coisa. Nosso ovário deixou de funcionar. Nós vamos precisar repor todos os dias.
E isso não é ruim. Ai, mas eu fico incomodada de ter que ficar usando tanta coisa. Então, não é usando tanta coisa. Você não está usando um remédio. Você está usando uma reposição de algo fisiológico seu que deixou de existir. Isso é claro, né? Isso não é ruim. Isso só está me trazendo benefícios. Agora, não deixa de ser um hábito que tem que ser estabelecido. Não é fácil para a gente, por exemplo, skincare. Poxa, toda noite, lava o rosto, passa isso, passa isso. É mais um trabalho, é mais uma demanda. A reposição hormonal também é mais uma demanda. É, exatamente. Tá? Teve uma pergunta mais cedo ali, que foi de Samira, que é uma amiga minha, falando assim, mas a testosterona, como é que fica os efeitos colaterais, masculinização, a voz. Olha, gente, é muito importante você fazer a reposição de uma forma consciente, com um profissional que esteja habilitado para isso, para que não ocorra exageros e para que você possa manusear. Se eu uso e essa pessoa teve uma absorção maior, ou aquela dose eu achei que ficou muito, eu diminuo. Por isso que esse acompanhamento precisa ser mais ajustado, tá? Então eu começo, volta com 3 meses, volta com 6, e aí vai indo definir isso daí. Tem uma pessoa aqui perguntando, a Maca Marques está perguntando, dizendo que ela retirou a tireoide e usa Puran e nunca fez reposição. E se sente sem energia. Será que é a falta desses hormônios? Com certeza. Porque o fato dela ter tirado a tireoide ou dela ter alguma disfunção tireoidiana não impossibilita de fazer a reposição hormonal da menopausa, do climatério, tá? E inclusive a correta reposição tireoidiana é fundamental no climatério, que é outra coisa importantíssima. A tireoide, ela é uma das nossas principais glândulas. Então, hormônios tireoidianos influenciam em todo o nosso organismo. Precisa estar ajustado também. Nina, o consultório de Mara. Diga aí onde fica seu consultório, amiga, porque mudou, já ia dar o endereço errado. Meu consultório fica na Barra, na Avenida Centenário. Nina, depois eu te passo o telefone, eu te passo. Meninas, o que vocês quiserem depois também, do que não for respondido, vocês passam isso para mim, que eu passo para Mara, passo o contato da secretária dela, passo tudo direitinho. Agora, vamos lá, eu quero aproveitar... Você falou assim, sobre o hormônio que você falou, Mara, eu tô vendo uma pergunta ali só, em que lugar do corpo é melhor usar o hormônio, né? Uhum. Veja, nós estamos buscando uma parte que absorva bem. As partes que absorvem bem, elas são as partes internas. Por exemplo, face interna da coxa, face interna do braço, porção inferior do abdômen. Essas absorvem melhor. Deixa eu dividir aqui uma coisa com vocês, por exemplo. Eu tinha todos esses sintomas que eu tinha falado, mas assim, não era era uma coisa que vinha de vez em quando e não estava associada a nada. Os médicos fizeram 500 exames em mim e não deu nada, né? E Mara dizendo, então Mara começou há um ano atrás, ela me passou o magnésio, passou o DHEA, e quando eu estive lá agora em dezembro, foi até engraçado quando ela me disse que eu estava na menopausa, porque eu achei que a menopausa ia chegar tipo assim, Priscila, rainha do deserto, ia chegar fazendo aquela coisa. Está chegando. Eu falei, mas amiga, eu não estou fazendo nada, ou eu não estou sentindo nada. Aí ela falou, tá bom, Dica, olhou meus exames e me prescreveu o estradiol e a testosterona, né? Em creme, que eu uso na coxa, na parte interna da coxa, uso um pela manhã e uso um pela noite. Meninas, eu estou usando desde janeiro. Tem 2 meses que eu estou usando. Eu sou outra pessoa. Eu falei para Mara, amiga, eu não sabia que eu precisava de hormônio. Hormônio é vida. Eu tenho energia, eu sempre tive uma energia muito alta. Eu sou uma pessoa muito enérgica e eu tenho minha bateria dessas AAA aí, Duracell. E aí o que acontece? Só que, poxa, a gente vai ficando mais velha, a gente sente que o metabolismo já não é o mesmo, tá um pouco mais cansada. Eu comecei a usar, eu falei para Mara, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Minha energia tá muito maior do que eu estava.
Eu tô, e eu não sabia disso, ela falou até aqui na live, eu não sabia disso. Eu tô mais concentrada. Isso eu não te perguntei, amiga, que era para eu te perguntar. Eu tô me sentindo mais assertiva até. Mais Isso. concentrada, mais assertiva, mais direta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha libido tá igual a foguete. E Ó, vocês podem dizer, o depoimento é excelente. e vocês podem dizer, ah, libido não é importante. É importante, para mim é super importante. Eu sou casada há 23 anos, sempre tive uma relação massa com meu marido, mas o que é que eu acho? Eu acho o seguinte, que intimidade é necessária para uma relação a dois. Porque, para mim, o que diferencia uma amizade de um casamento é o sexo. Se não tiver sexo, é uma amizade, né? A gente tem amizades tão profundas que, se tivesse o sexo, poderia ser um casamento, poderia ser uma relação amorosa. E o que eu vejo é o seguinte: eu vejo várias mulheres, tem várias amigas minhas que dizem: eu não consigo nem sentir o cheiro do meu marido. Eu não consigo, eu não tenho libido para nada, ressecamento vaginal. Eu não quero pensar em levantar da cama, já está dando trabalho, quanto mais transar. E eu vou falar o quanto eu acho que isso é importante. Eu não sei o que é que vocês pensam, mas eu acho que é importante porque intimidade é com toque. A gente só constrói intimidade com toque. A gente mantém a chama acesa de qualquer relacionamento que seja com intimidade. E se não tiver intimidade, se a gente não se cuida, se a gente não cuida dessa parte também de libido, dessa coisa sexual, uma relação que pode ser muito massa pode ir por água abaixo. Não que a Tem gente, que eu tenho que dar estar para o bem. outro, né, Dica? É o quê? Tem que se conquistar para o outro, né? Assim? Exatamente, é isso que o marido dela fala. Eu tenho que me conquistar para a minha mulher. E é muito isso, gente. É isso mesmo. Tem algumas perguntas foram passando aí. Paciente Riso, um beijo, muito obrigada pela presença, dizendo que tirou o útero e está sentindo cansaço excessivo. Na verdade, não é porque tirou o útero, é porque você já está menopausada, com certeza, porque o que traz isso é o ovário, então seu ovário já não deve estar mais funcionando, tá? Pediram para eu falar um pouquinho sobre os hormônios que são utilizados através de implantes que não tem cápsula, que não precisam ser retirados. São os implantes isomoleculares absorvíveis, que a gente também coloca em consultório. Eles têm uma duração em torno de 6 a 8 meses. E é interessante demais, porque não precisa retirar, tá? Então já é uma proposta. Um beijo, minha comadre Enia, tá aí com a gente Minha sempre. Maria. Amiga, estão perguntando aqui, Cláudia Ambrosi está perguntando. Comecei a utilizar adesivos Thales, 40 a 150, estou me sentindo um pouco melhor. Mas a memória e a cognição ainda não reagiram. Será que é a falta de testosterona? Isso pode ser. Né? Tá faltando talvez alguns ajustes aí. E claro, né, tem um período também para você ir deixando esse hormônio atuar, né? Não é uma coisa toda imediata. Vinha cá, amiga. Uma pessoa, Rose Martins está perguntando: posso fazer reposição mesmo depois que já está há 10 anos na menopausa? Pode. A gente sempre é tempo para começar, respeitando as contraindicações, respeitando o quadro de cada paciente. Então, precisa de uma avaliação e é sempre tempo para começar. Anne está perguntando: pode usar hormônio ao lado do outro? Eu não entendi a pergunta, você entendeu? É o que é isso? Eu não entendi. Entendi. Por exemplo, se você tem dois tipos de géis, né? Você está Ah, usando e a testosterona. E aí bota um do lado, eu acredito, um mais em cima, outro mais embaixo. Deve ser isso que ela está perguntando. ah, Bom, em geral, eu indico colocar em horários diferentes, porque geralmente a gente tem hábito de usar testosterona pela manhã e o estrogênio à noite. Então, não colocaria dois ao mesmo tempo, né? tá. Quem já tirou útero e ovários deve tomar hormônio diferenciado? Isso. Aí tem alguns ajustes para fazer, tá? Mas o básico, que é o estrogênio e a testosterona, sim. Aí a gente faz alguns ajustes em relação à progesterona. Tá, e deixa eu te perguntar, se lembra aqueles remédios que eu te passei hoje, que são vendidos aqui na farmácia dos Estados Unidos? Porque tem algumas mulheres daqui que estão, que ficaram na dúvida, né? Sem saber o que fazer, se aqueles hormônios são ideais para tomar, se não são. Uma ganhou 10 quilos, será que ela está tomando o hormônio certo?
Certo. Eu vi ali que tinha uma que estava tomando tríbulos. O tríbulos é um fitoterápico que tem um potencial androgênico. Então, ele vai dar um suporte, mas ele não é uma reposição, tá? E parece também que tinha um outro que era mais um aminoácido, que era a L-carnitina. Ah, não Tá? é hormônio. Não é um hormônio, é um suplemento. Entendi. O gel é melhor que o adesivo? Ó, o gel eu tenho condições de fazer ele mais semelhante ao nosso hormônio. Ele é mais isomolecular, que a gente chama, Ah. tá? Mas o adesivo é uma opção também muito boa. Olha, o seu marido, que é o meu cardiologista, entrou aqui na live. Boa Entrou, noite, Lula. Ele está fugindo de mim. Ele está fugindo de mim, porque, gente, Mara é ginecologista e o marido dela é cardiologista. Eu queria fazer uma live deles juntos, porque ele. imagine que fantástico. A gente tirava todas as nossas dúvidas e eles são um casal e uma dupla maravilhosa, né? Seja bem-vindo, meu querido. Um beijo, meu amor. Daqui a pouco eu tô aí. Que ele falou, vai chegar tarde, porque eu preferi ficar na clínica, porque é mais silêncio, né? Gente, olha só. Temos uma hora de live. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A ideia de eu ter trazido o Mara aqui mais uma vez é que são tantas dúvidas. Olha quantas dúvidas vocês trouxeram, porque esse é um tema que é muito importante, é uma fase que a gente está vivendo de mudanças muito grandes, e se a gente não tiver informação correta, a gente sofre. E não precisa sofrer, né, amiga? Só sofre quem quer. E assim, amiga, eu quero deixar uma coisa aqui. Estão me perguntando ali, aplause é reposição? Não, aplause não é reposição. É um fitoterápico que vai me dar um suporte em alguns sintomas, ou porque eu estou ainda numa fase inicial, enquanto eu aguardo a minha reposição, ou porque eu não posso fazer por algum motivo, tá? O que eu quero deixar aqui é que as mulheres, né, as pessoas diminuam essa resistência. Essa resistência, que nunca se falou tanto disso, nunca teve tanta informação, e uma resistência de um bloqueio, como se quisesse procrastinar o tempo todo. Não. Vamos buscar a informação, então, correta, aquilo que lhe deixa confortável, mas vamos buscar um tratamento ideal. Não dá para ficar esperando. Não dá. Não dá e outra. É como ela falou aqui o tempo inteiro. Cada caso é um caso, cada mulher é única e a gente precisa, sim, escolher uma médica, né? Eu super indico a minha, super indico, ela é maravilhosa. E ir nessa médica, ir nesse profissional, fazer todos os exames e ele vai ver o que é que o seu corpo precisa. A Mara vai ver o que é que o seu corpo precisa. Então, tem muita gente perguntando aqui, que não é sua paciente, perguntando como é que faz para marcar. Olha, vocês, quem quiser e não conseguir pegar o contato de Mara, mas o perfil dela tá aqui, tá marcado. O que é que eu vou fazer? Já tem um monte de gente me perguntando. O que é que eu faço com minhas lives? Essa live ela vai ficar disponível. Quando terminar aqui, eu deixo a live salva no meu perfil, ela fica disponível até amanhã. Depois eu tiro ela, porque eu vou editá-la, vou transformar ela num podcast e ela também vai para o meu canal do YouTube. E depois eu faço vários cortes para colocar também no YouTube e aqui no Instagram. Então vocês vão, se vocês, quem perdeu, quem chegou depois, pode assistir aí até amanhã e depois eu tiro, mas vai ficar lá. E aí vocês podem entrar na bio de Mara, do perfil dela, para entrar em contato, para marcar uma consulta. E eu tenho certeza que vocês vão amar, amar, amar. Eu tô vendo o paciente aí, minha médica maravilhosa, há mais de 20 anos, há mais de 20 anos. Eu digo, gente, olha. Não, mas você é minha médica há quase isso. Quase isso. Há quase 20 anos, né? Médica e amiga. Médica e amiga. É isso Assim, mesmo. Gente, eu quero agradecer por vocês terem participado da live, por vocês terem interagido, por terem ficado essa noite aqui com a gente. Mara, amiga querida e médica maravilhosa, eu quero te agradecer por você novamente estar à nossa disposição, compartilhando o seu conhecimento depois de um dia super cansativo de trabalho, porque eu sei que sua agenda é punk e você está aqui, maravilhosa, sempre disponível. Eu quero te agradecer
demais. Muito obrigada de coração. Você, amiga, por me convidar e por mais essa oportunidade de poder trazer um pouco do meu conhecimento, de esclarecer e de alguma forma ajudar nossas mulheres maravilhosas. Espero poder continuar fazendo isso. E fiquem ligadas, quem não conhece o perfil dela, siga, porque Mara dá várias pílulas sobre vários assuntos que são de suma importância e que tem tudo a ver com o nosso universo. Isso mesmo. Ó, um beijo e boa noite. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens. Desculpa não responder tudo, viu? Mas a gente está vendo aqui tudo. Um beijo. Obrigada, amiga. Boa noite. Boa noite, beijo.